A nossa equipe de jornalismo já está a postos para deixar você bem informado. E destaca um assunto de interesse do nosso povo. A Rádio Comunidade. Agora na Difusora 95. 12:02, boa tarde. Olha, obrigado pelo radinho ligado. Uma excelente sexta-feira para você que está nos acompanhando. Os amigos que estão aí no bom e velho radinho acompanhando a programação da Difusora em 95,3. O nosso muito obrigado. Olha quem está na net, Brasil, mundo afora, pessoal que está no aplicativo nos acompanhando. É sempre uma satisfação também para nós podermos contar com a companhia de vocês. Excepcionalmente, no dia de hoje, nós vamos substituir o comentário do dia para o Rádio Comunidade devido à grande importância do assunto que nós vamos abordar aqui no Rádio Comunidade no dia de hoje. E é um assunto que não é novo, nós já estamos batendo na tecla desde o ano passado, quando tudo começou. O assunto que nós vamos abordar aqui no programa do dia de hoje é o recadastramento eleitoral biométrico, que está ocorrendo na área da 211ª Zona Eleitoral, que compreende os municípios de Patrocínio, Cruzeiro da Fortaleza, Serra do Salitre e Guimarães. Inclusive, alguns municípios, esse procedimento ele já se encerrou. Mas, para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui as autoridades da comarca e que podem, com todo o gabarito, explicar a você que nos acompanha, de forma especial a você, eleitor, quais são os prazos, o que acontece se porventura você não fizer esse recadastramento. Antes de mais nada, um abraço a todos. Rádio Comunidade de hoje está começando. Eu recebo com muita alegria para bater um papo conosco e levar informação para você a juíza Elisa Marco Antônio. Ela é a juíza substituta, chefe da 211ª Zona Eleitoral da comarca e o chefe do cartório eleitoral da comarca. Recebo também o João Batista dos Reis. Doutora, prazer para nós recebermos a senhora aqui mais uma vez. Sempre quando a gente solicita, a senhora cordialmente está sempre solícita aí a esse convite e no dia de hoje não foi diferente. Seja bem-vinda, boa tarde. Eu agradeço a todos, boa tarde a todos os ouvintes. A oportunidade muito benéfica a todos os eleitores, nosso diálogo no dia de hoje, porque há a importância do comparecimento ainda de 22 mil eleitores para recadastrar. Tá certo. Bom, João Batista, muito obrigado por aceitar também o nosso convite e estar aqui no dia de hoje para falar desse assunto tão importante. Boa tarde. Boa tarde, José Antônio. Boa tarde aos ouvintes da Difusora. Realmente é muito importante nós virmos até o rádio e chegar aos lares dos eleitores para informar que dia 21 de fevereiro próximo agora é o último dia para que os eleitores possam comparecer ao cartório eleitoral e à central de atendimento auxiliar para realizarem a biometria obrigatória. Como a doutora Elisa disse, ainda faltam 22 mil pessoas para comparecerem para passar pelo procedimento de revisão biométrica. E, infelizmente, o pessoal está deixando para a última hora e teremos enormes filas. E a nossa capacidade de atender é limitada. Então tem que antecipar. E olha, inclusive você que tem alguma dúvida com relação a esse processo de recadastramento eleitoral biométrico, você pode inclusive mandar sua pergunta por via aplicativo WhatsApp. Olha, com relação ao WhatsApp, eu só peço para que você mande a sua pergunta na modalidade de texto, para que dentro do tempo hábil aqui do programa, a gente tenha a condição de trazer o seu questionamento, porque a sua dúvida pode, com certeza, ser a dúvida de muitos outros que nesse momento estão nos acompanhando. Então, 99808-9530, esse é o número que está disponível para você interagir conosco. Você pode mandar a sua mensagem, eu só peço para que ela seja de texto, para que a gente tenha tempo para trazer o seu questionamento no programa de hoje. Doutora Elisa, como é que a Justiça ela está vendo o posicionamento dos eleitores quanto ao recadastramento biométrico aqui na comarca de Patrocínio, tanto naqueles municípios onde já encerrou o prazo, quanto aqui em Patrocínio, onde ainda está valendo? Em relação aos demais municípios em que já se encerrou o recadastramento eleitoral, nós tivemos um universo de 1% de recadastrados. Porém, no município de Patrocínio, até o dia 21 acontece o recadastramento, é o data limite. Os eleitores têm que vir, porque senão o título será cadastrado e tem diversos prejuízos que podem ocasionar quando o título é cancelado. Porém, devido à grande divulgação, desde já agradeço a vocês aqui, nós já tivemos um comparecimento de aproximadamente 66%, não é isso, João? Nós temos por volta de 66 mil eleitores aqui em Patrocínio, com comparecimento de 44 mil já recadastrados biometricamente.
Portanto, faltam 22 mil. Ainda é muito expressivo, comparando nessa comparativa universal, né, de numérica. Então, são 22 mil eleitores que ainda faltam. Eu sei que aqui dentro mesmo da rádio, tem pessoas que ainda não fizeram. Então, a gente está vindo aqui para falar que nós estamos de portas abertas, mas, porém, as pessoas têm que tirar um tempinho para poder fazer isso. E isso é o exercício da cidadania. As pessoas não podem deixar para depois. Nós contamos com vocês, estamos de portas abertas para poder refazer esse título, recadastrar vocês. Tá certo. Doutor, uma situação que eu sei que muitos, de forma especial, que trabalham em empresas hoje, pode estar tendo agora nesse momento. Poxa, mas o meu horário de almoço é tão curto, eu não consigo, eu tenho que cuidar de crianças, despachar menino para a escola, coisa nesse sentido, que daqui a pouquinho começa também o período das aulas. Como é que fica, doutora? Essas pessoas, elas podem tirar um tempo dentro do horário de trabalho para ir fazer o recadastramento? Como é que a Justiça vê isso? Sim, existe uma permissão legislativa de a pessoa, o trabalhador, no prazo de 48 horas, avisar o empregador que irá se comparecer ao fórum e assim, o fazendo, ele comparece ao fórum, pode pegar uma certidão do próprio cartório eleitoral e não pode haver qualquer tipo de prejuízo, tanto das horas de trabalho quanto financeiro, no momento de receber o salário e remuneração. Tá certo. João, como é que tá a situação lá no cartório eleitoral? Porque são 2 os locais aqui em patrocínio, né? Para que as pessoas possam fazer o recadastramento biométrico do título de eleitor. Como é que tá a situação? Como é que tá a fila de espera? Tá grande, não tá? É rápido? Qual que é o tempo médio para a pessoa fazer esse processo todo? Sim, o cartório eleitoral conta com 5 kits biométricos e a central de atendimento auxiliar com 7. Então, foi estendido o horário de atendimento para 10 horas da manhã, sem intervalo de almoço, até às 18 horas. E não está demorando muito, não. O eleitor comparece e logo ele é atendido. É uma pequena fila que se formou. Acredito que com esses retardatários que estão aguardando aí, são 22 mil eleitores, a tendência é que a fila irá aumentar. Mas ainda mais porque está funilando o tempo, Está né? funilando e o serviço é rápido. Porque anteriormente, no início, demorava até 15 minutos para atender o eleitor. Hoje nós conseguimos fazer o atendimento com apenas 10 minutos. Eu me lembro, eu estive lá bem no início do processo e tal. Para ser sincero, eu não gastei nem 10 minutos, bem rapidinho. E as meninas que atendem lá no CAI, na Central de Atendimento ao Eleitor, elas são bem treinadas, né, doutora? Sim, vocês fizeram um processo para que elas tenham toda a informação para repassar para a gente enquanto eleitor. Sim, o João, ele treinou bastante o pessoal, nós temos os contratados e os servidores do próprio Tribunal Eleitoral, e eles foram muito bem e já estão com know-how, né, de trabalho, porque nós já fizemos de 3 outros municípios, então é muito rápido, muito diligente. Tá certo. Oi, João. Pois não, fica à vontade. É interessante a gente frisar que nas eleições o que nós temos de mais importante é o eleitor. E ele chegando ao cartório eleitoral, ele tem um tratamento diferenciado, porque não é o candidato, não é a urna eletrônica, não é a justiça, é o eleitor. Ele que forma opinião, ele que irá eleger os representantes, os dirigentes do nosso país por mais 4 anos. Então nós procuramos assim dar um atendimento diferenciado para esse eleitor, tirando dúvidas e treinando bastante os estagiários, os servidores do quadro, para que ele saia satisfeito da revisão biométrica obrigatória. Tá certo. E, doutor, isso que o João está falando é interessante, porque tem muita gente que talvez está meio desacreditado da política e tal, dos políticos de forma especial, porque a política ela é única. O que, de certa forma, talvez pode dar algum probleminha são os agentes que, de certa forma, administram, né? Mas com relação a essa situação, não é algo para que a pessoa abra mão do seu título de eleitor, porque ele é um documento, né? Não, de forma alguma. Inclusive, a intenção da Justiça Eleitoral, ao fazer o recadastramento eleitoral, é conferir legitimidade, segurança e agilidade para as eleições. Se, por um lado, nós estamos, de fato, passando por um momento de revisão ética dentro da política, dentro do formalismo da Justiça Eleitoral, nós estamos passando por uma agilidade, por uma logística e por uma tecnologia para conferir legitimidade, tanto que o recadastramento eleitoral, nós estamos vendo, de fato, quem realmente reside na comarca, Por quê? Muitas vezes, algumas pessoas que não domiciliam, mas transferem o título de forma inverídica,
junta algum documento de que não mora realmente na cidade, só para beneficiar determinado candidato. Então, nós fazemos esse recadastramento biométrico e de domicílio para verificar quem de fato mora aqui ou tem algum vínculo, tanto patrimonial, profissional ou familiar com a zona eleitoral. E também para dar agilidade e segurança, porque a partir do momento em que você retira só informações de um cadastro e passa a reconhecer o eleitor de acordo com seus dados biométricos, foto e assinatura digital, você confere legitimidade àquele eleitor. Isso dá mais segurança ao nosso processo eleitoral. Isso é muito bom. Então, é segurança, é agilidade, né? E legitimidade que a gente está conferindo com isso. Isso é muito importante, igual o João falou. Isso tudo em prol do eleitor. Ele é o protagonista de todos os nossos trabalhos. Não é o candidato. Por isso é que eles têm que se dar o valor, entender o próprio valor e o poder, a soberania que ele tem e fazer o título. Tá certo. Doutora, e quem está obrigatoriamente apto a realizar o serviço de recadastramento biométrico eleitoral? Quem deve passar por esse procedimento? Todos os eleitores são obrigados a fazer, inclusive aqueles que têm o voto facultativo, que são os analfabetos, os maiores de 70 e os entre 16 e 18 anos. Todos são obrigados, sob pena de ter o título cancelado. Tá certo. E se um título for cancelado, doutor, o que acontece? O que acarreta na vida de um cidadão? Não, acarreta diversos prejuízos. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos dar de frente com ele. Por exemplo, eu não posso tomar posse em concurso público. Eu não posso tomar empréstimo em entidade oficial. Eu não posso participar de licitação pública. Meus benefícios da Receita Federal podem ser cortados, salvo por maiores de 70. Deixa eu ver o que mais. Então tem uma série de situações. O passaporte também, eu não tiro o passaporte. Uma série de situações que mais cedo ou mais tarde os exercícios civis da vida não poderão mais ser Se for utilizados. uma pessoa que passou em concurso público, ela não pode tomar posse? Não pode tomar posse. E nem um salário ela não recebe? Não toma posse nem salário, nem começa a trabalhar, ela vai ter, né, a contrapartida. A vida se complica. A vida se complica mais cedo ou mais tarde. Às vezes as pessoas pensam, deixa para depois, eu não tenho tempo, a escola dos meninos vão começar daqui a pouco, vou deixar para lá, meu trabalho. Não, mais cedo ou mais tarde, algum ato da sua vida civil vai ser esbarrado, vai ser impedido por conta disso. É muito importante. É o exercício da cidadania e também uma comprovação de cidadão. Então a gente recomenda que se faça assim. Tá certo. João, ainda com relação a essa situação? Lembrando que o eleitor que tiver o seu título cancelado, ele poderá ter o seu CPF suspenso pela Receita Federal. Porque atualmente a Receita Federal do Brasil e o Tribunal Superior Eleitoral mantêm os dados em batimento de informações. Uma vez que a pessoa perdeu o título de eleitor, é informado à Receita Federal de que a pessoa não possui o título. Então a Receita imediatamente irá suspender o CPF da pessoa, que gerará vários prejuízos àquele cidadão, como a questão de banco, pagamentos, benefícios de previdência, aposentadorias, né? De pessoas que são obrigadas a manter o título de eleitor ativo. É bem mais fácil ir lá e fazer o recadastramento. É bem mais fácil e as consequências são muito graves. As pessoas às vezes não têm essa noção. E só depois que cancela é que vai parar para pensar o que fez. Sim, Aí sim. é tarde. Às vezes nós temos uma eleição esse ano, que já é uma importância muito grande do direito do voto, do escrutínio. E mais pra frente, com certeza ele vai esbarrar com algum ato da vida civil que vai necessitar desses documentos. E esses documentos necessitam do destaque com a Justiça Eleitoral e com o título. Tá certo. Doutora, dentro aqui da 211ª Zona Eleitoral, como é que está a situação dos municípios? Quais municípios o prazo para o recadastramento eleitoral biométrico já se encerrou? Todos, salvo o patrocínio, os demais já se encerraram. E números a senhora tem, por exemplo, em Serra do Salitre, Guimarães, a senhora consegue? João, Sim, fique à vontade. Eu tenho dados aqui, doutora. Os números eram esses que a senhora disse. Mas depois compareceram mais eleitores e no final, porque é uma notícia assim, o título será cancelado na data limite determinada pela Corregedoria. Mas se o eleitor não comparecer, alguns, depois de cancelado, chegam ali no cartório eleitoral para serem atendidas. E com isso, os números aumentaram um pouco. Deu uma melhorada, né? Deu uma melhorada. Então, Uhum. se nós esperamos, igual no caso de patrocínio, que ainda faltam 22 mil eleitores,
que esses eleitores compareçam. Se eles não conseguirem chegar a tempo e o título estiver cancelado, que eles procurem o mais rápido possível o cartório eleitoral, para não deixar que se apague o seu título do programa, que chama ELO, do Tribunal Superior Eleitoral. Uma vez que apagou, aí o eleitor perde realmente o número. E o título de eleitor é como o CPF, cada um tem o seu número. Então não perca o seu número de título de eleitor. E como é que ficaram esses números de eleitores que compareceram para fazer a biometria em cada um dos municípios que já tivemos o encerramento na área da zona eleitoral? Porque assim, ó, há um processo revisional provocado pela Corregedoria Regional Eleitoral. E no final, os números foram esses que a doutora Elisa passou. Só que os eleitores continuaram comparecendo e alterou. No caso de Cruzeiro da Fortaleza, chegou-se a 83% do eleitorado revisado. Isso representa qual número, João? É 83% dos eleitores que seriam passíveis de cancelamento. Foi um número assim, depois, doutora, ficou bem expressivo os números. E Serra do Salitre chegamos a 81%. E Guimarães 74%, foi mais baixo. Agora nós queremos que Patrocínio seja 100% revisado biometricamente. Até porque é a sede da comarca, né? E tem que dar exemplo, né, doutora? Sim, tem que dar exemplo. O Patrocínio já superou e muito. 20% a mais, até o momento, de eleitores em relação aos demais... os demais municípios. Então o Patrocínio está na frente já. Tá certo. Doutora, todo mundo que já recadastrou a biometria está apto, por exemplo, a ter aquele título digital? A partir do momento que chega as informações, ao cruzamento dessas informações com o banco geral da Justiça Eleitoral, sim, já está apto. Aí até isso é rápido. Tá certo. Falando em benefícios, quais são os que a Justiça enxerga que o e-título, por exemplo, pode dar para um cidadão? Ele substitui a apresentação do título no dia das eleições, lógico, acompanhado de um documento oficial. Seria a tecnologia que já está sendo conferida todos os meios de identificação civis da pessoa. E com relação à atualização das informações, isso é automático? Como é que funciona? Sim, a partir do momento que gera o título, faz a revisão biométrica, depois que cruza as informações com o banco de dados da Justiça Eleitoral, há essa informação direta. Tá certo. Eu tenho uma pergunta de uma ouvinte aqui. Ela diz o seguinte, é a Geralda Queiroz. Zé Antônio, eu fui levar minha irmã e eu, essa semana, mas o sistema estava fora do ar. Voltamos sem fazer a biometria. Isso aconteceu na quarta-feira dessa semana. O que a Justiça pode dizer com relação a essa situação, João? O que aconteceu essa semana, doutora? Fique à vontade. É por causa das fortes chuvas que atingiram Belo Horizonte. E o TRE funciona na Avenida Prudente Moraes, no bairro Cidade Jardim, que foi atingido assim, com fortes enxurradas que chegaram a alagar o primeiro andar do edifício onde funciona o equipamento de informática. Então, o computador MyFriend, que é de grande porte, que suporta todos os computadores do estado de Minas Gerais. E é tudo interligado. Tudo interligado. Foi afetado e estava debaixo d'água. Então o TRE suspendeu o atendimento na quarta-feira para que se pudesse recuperar as conexões, né? E, graças a Deus, recuperou bem. E na quinta-feira funcionamos normalmente e hoje está funcionando a pleno vapor. Inclusive amanhã, né? A doutora Elisa vai falar. Aliás, a gente até já se prontifica aqui, viu, João, até, doutora, para que a comunidade tenha aí essa tranquilidade. Qualquer dificuldade que tiver no sistema, pode nos comunicar para que a gente massifique aqui a informação, para que não aconteça como aconteceu aqui com a dona Geralda, para que ela vá lá e, de repente, perca essa oportunidade de realizar. Então, já estamos aqui, o Grupo Difusora de Comunicação, com as suas emissoras de portas abertas para auxiliar a vocês nesse informe aqui para a nossa comunidade. Gente, eu tenho, inclusive, uma pergunta de um ouvinte, é o seguinte, a via impressa, o ouvinte quer saber o seguinte, do meu título de eleitor, já tem a informação, identificação biométrica, mas o aplicativo não identificou. O que eu devo fazer neste caso? O que ele deve fazer para, de repente, fazer com que haja a identificação e ele consiga ter ali o famoso título dele? Porque o eleitor, uma vez que ele compareceu ao cartório eleitoral e fez a revisão biométrica, os dados são coletados e o requerimento de revisão biométrica tem que ser passado para o juiz eleitoral. Então nós digitalizamos o requerimento, passa para o juiz eleitoral, ele defere e nós enviamos para o TSE. Tem que aguardar o processamento das informações para que seja disponível no e-título, para que o eleitor possa acessar o seu smartphone
e no aplicativo do e-título aparecer o seu documento ali. Então demora um prazo, não é tipo, acabou de fazer e já vou correndo e já botar lá. Não, porque demora assim, tem um magistrado, tem que passar, né, pela autorização, pelo deferimento do magistrado. Tá certo. Doutora, João, fiquem à vontade em falar sobre esse assunto. Em quais casos, quem já fez o recadastramento biométrico precisa refazê-lo, se é que existe? Não precisa refazer. Você, a partir do momento, você regularizou o seu título de acordo com as necessidades. Então, aquelas pessoas que procuraram lá naquele momento onde patrocínio não estava, tipo, outros centros aqui da região estavam chamando os eleitores para passar pela biometria e alguém foi aqui no cartório eleitoral e passou pelo processo. Então, essas pessoas já estão biometrizadas. Os eleitores que compareceram ao cartório para alistamento, transferência ou revisão de dados pessoais de março de 2017 até 4 de junho de 2019, já está no processo biométrico concluído. Então, a obrigatoriedade partiu do momento que foi expedido o provimento da corregedoria no dia 6 de junho até o dia 21 de fevereiro. Então, assim, nesse período é obrigatório, mas quem já fez anteriormente, que já está com o título biométrico, é dispensado de comparecer novamente para fazer porque praticamente foram 2 fases. A primeira facultativa. Até aconteceu um problema lá no cartório eleitoral, que as pessoas estavam preocupadas, achando que era obrigatório, mas na época não era facultativo, poderia ou não. Alguns municípios estavam chamando, né? Alguns municípios aqui da região e muita gente achou que era todo mundo. Às vezes divulgou-se sim, aí lá mesmo a gente alertou o pessoal, a gente fez também comunicados que eram facultativos. Agora sim que é obrigatório. Então são essas 2 fases. Agora, de fato, é obrigatório sob pena de cancelamento, até o dia 21. Tá certo. Doutora, falando sobre questão de digital e tal, suponhamos que o eleitor ele teve um problema ali no dia da eleição e tal, e ele não teve a sua digital reconhecida no dia das eleições. Ele fica em possibilidade de votar? Não fica em possibilidade de votar. Existe uma segunda disponibilidade de identificação do eleitor por um caderno físico, e ele vai votar normalmente. Tá certo. Doutora, quem pretende ser candidato agora nas próximas eleições? Talvez ele pense, eu não vou fazer o recadastramento não, depois eu resolvo. Ele pode se candidatar? Não pode, porque isso tem que estar kit, que a Justiça Eleitoral é uma dos requisitos para estar kit é ser eleitor. Então, o eleitor, se ele não comparecer e não fizer o recadastramento eleitoral, ele não poderá, né, ser candidato. É o mínimo, né? É o candidato, ele não tem título de eleitor. Ele não pode ser candidato, né? Ele já está errado aí, E outra coisa, ele não tem quitação eleitoral, porque nem o documento ele possui. Então, quem quiser votar ou ser votado, tem que passar pela revisão biométrica obrigatória. E como a doutora Elisa disse, os eleitores entre 16 e 18 anos são obrigados, senão eles não serão eleitores, né? E os que têm acima de 70 anos também. A pessoa, eu não quero ir não. A penalidade é assim, aqui ele não será eleitor, ele não vota e não será votado. Tá certo. Doutora, muita gente talvez pode estar pensando, mas eu vou lá e eu vou ter o número do meu título mudado, a minha sessão eleitoral tá tão cômodo para mim aqui onde eu já estou e tal. Se ele fizer o recadastramento eleitoral biométrico, isso muda? Só pode mudar, às vezes, a sessão, né, João? Porque, às vezes, não dá o quórum necessário, porque cada sessão tem um número de eleitores para compô-la, para poder utilizar os trabalhos no dia, no tempo e de acordo com o pessoal que vai trabalhar no dia para não ficar cheia a sessão. Para não ficar cheia de sessão. Então, se não der o número correto, necessário da sessão, poderá haver essa modificação de sessão, né, João? É interessante frisar que a sessão eleitoral ela funciona com 400 eleitores, o máximo é 400 eleitores. Na revisão biométrica obrigatória, pode haver assim uma certa dificuldade de colher as digitais do eleitor e atrasar um pouquinho no momento assim da pessoa ser identificada, porque o mesário identifica o eleitor através da identidade. Agora a urna eletrônica reconhece o cidadão pela digital. Então pode acontecer de atrasar um pouquinho e alguns locais que estão muito cheios, com 400 eleitores por sessão, está acontecendo que o TSE está baixando um pouquinho o número de eleitores. E às vezes a pessoa é o último da sessão, atingiu ali 320, 350 eleitores, o aplicativo, o Elo, está passando o eleitor para a sessão seguinte, para evitar assim que a sessão fique muito cheia.
e cause tumulto no dia das eleições. Tá certo. Ô, João, uma pergunta que tem chegado muito aqui para nós é o que é preciso levar para fazer o processo de recadastramento eleitoral biométrico? Documento de identidade, o comprovante de domicílio, pode ser, igual a doutora Elisa disse, é um vínculo familiar, profissional, patrimonial ou comunitário. E o CPF, o número do CPF e o título antigo. E o comprovante reservista, né? Pro homem. Aí, no caso, para alistamento eleitoral, se for do sexo masculino, que tiver completado 18 anos... É necessário ele levar? É necessário levar o alistamento militar. Tá certo. Agora, doutora, suponhamos que a pessoa não tenha ali um comprovante que esteja no nome dela. Então ela pode usar um comprovante de outra pessoa, desde que comprove que ela mora ali naquele endereço. Sim, ela comprovando o vínculo com essa outra pessoa que está no nome, pode sim. Tá certo. E no caso, João, para as pessoas que quiserem fazer agendamento, doutora, João, fiquem à vontade de falar por isso, quais são os meios que estão hoje disponibilizados para esse agendamento? Pode falar, João. Basta o eleitor ligar no telefone 148 e fazer o agendamento de atendimento que nós iremos atender na data e hora marcada. Ou se não, pode entrar no site do TRE, que é tre-mg.jus.br, e fazer o agendamento eletrônico para o atendimento da biometria. Tá certo. E esses documentos, doutora, tem que levar eles originais ou é uma cópia? Não, tem que levar original, né? Para a gente poder verificar a autenticidade. Então não adianta levar cópia, tem que ser original. Sim, tem que ser original. Porém, vai ser analisado os documentos na hora. Às vezes a gente pode ter uma habilidade devido, por exemplo, um extravio, devido o perdimento do próprio documento. Tá certo. José Antônio, é interessante frisar em relação ao comprovante de domicílio. Há pessoas que moram em casa de aluguel, então levam um comprovante de um terceiro para servir para ela. Isso não é permitido, porque tem que haver um vínculo da pessoa que irá passar pela biometria em relação à pessoa titular do documento, do comprovante de domicílio. Então, assim, vale se for um documento que está em nome do pai, ou da mãe, ou de um irmão. Contrato de locação. Contrato de locação. Se for desse terceiro que não tenha vínculo. Então, assim, um documento de um terceiro não é aceito, porque não é um vínculo pessoal com o município de Patrocínio. Tá certo. Gente, eu poderia seguir assunto, teríamos, claro que nós vamos contar com vocês. Mas a gente tem que falar pelo menos dos dias de atendimento. Exatamente, é o que eu ia terminar perguntando para a senhora. Amanhã é sábado, tá funcionando? Está funcionando de caráter excepcional, aguardando todos os eleitores para a gente recadastrar os 22 mil. De que horas a que horas? Vai ser das 10 horas da manhã às 18 horas da noite, sem interrupção para almoço. E no próximo sábado também, dia 8, nós estaremos funcionando sim. A gente alerta para que essa divulgação seja feita no boca a boca de todos os eleitores, de todos os ouvintes, para que não haja aquela fila, aquele trabalho de última hora. Então, nós estamos aqui clamando para que o pessoal conscientize e compareça o quanto antes. Tá certo. Então é bom deixar claro que até o dia 21, que é o último dia, apenas amanhã e no próximo dia 8 é que a Justiça Eleitoral vai abrir aos sábados. Isso, apenas amanhã e dia 8. Salvo engano, vai ser dia 15 o próximo, né? 15 e 16? 15 e 16. 15 e 16 nós não vamos abrir, porque existe uma necessidade de um fechamento para poder um estudo interno do TRE. Então nós não vamos abrir. Se a pessoa quiser tirar o final de semana para poder fazer isso, esse compromisso dela, nós recomendamos que faça amanhã e no próximo sábado, dia 8. Tá certo. Então, dia 1º, amanhã, das 10 da manhã às 6 horas da tarde, todo mundo lá, as duas centrais, João, o CAI e também o cartório eleitoral. Tá certo. Doutora, obrigado, viu, por oportunizar esse momento aqui para a nossa comunidade, nesse momento de civismo, né, da comunidade toda. E eu que agradeço a todos e nós aguardamos vocês lá. Tá certo, João, obrigado pela parceria de sempre, viu? Tá, muito obrigado, Antônio. Votar é ser cidadão, é participar das decisões da nossa comunidade. Então, não deixe cancelar o seu título de eleitor. Procure o cartório eleitoral até o dia 21 de fevereiro e faça o seu recadastramento biométrico. Muito obrigado. Tá certo. Hoje recebemos aqui o chefe do cartório eleitoral da comarca de Patrocínio, João Batista dos Reis, e a juíza substituta da Justiça Eleitoral da 211ª Zona Eleitoral, sediada aqui no município de Patrocínio. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Vem aí o Jornal da Itatiaia. Todos um abraço e um bom fim de semana. José Antônio.